Olá para você, inscrito aqui no canal Pão do Advento, né? Vamos estudar agora aqui a lição da semana. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos aqui, lição de adultos, o Evangelho de Marcos, e estamos chegando já nos últimos momentos da história de Jesus no Evangelho de Marcos. Então a lição dessa semana se concentra em Marcos capítulo 14. Eu vou ler aqui o primeiro verso, tá? A gente não vai poder ler todas as passagens. Vamos fazer um comentário geral sobre o que acontece aqui nesse capítulo com Cristo. O texto diz assim: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa parte do Evangelho é conhecida como essa perícope aqui, né? São várias perícopes, na verdade, dentro desse capítulo aqui. Se não me engano, são 3 perícopes, né? São 3 grupos, 3 lições ali, 3 histórias fechadas dentro do capítulo, mas é lógico que uma relacionada com a outra, né? Estão todas interrelacionadas, o conjunto todo é chamado de narrativa da paixão, né? A paixão de Cristo, né? Paixão, né? Muita gente fica sem entender por que é usado paixão para esses últimos momentos de Jesus aqui. A palavra paixão significa sofrer por amor. A paixão não é aquele arrebatamento, né? A gente costuma hoje em dia fazer assim, uma separação. Existe amor, existe paixão. Para falar do amor assim, o amor assim, quando o casal se conhece, né? Aquela coisa arrebatadora, eles querem ficar juntos o tempo todos, né? Colados ali. Então estão apaixonados. E depois não, depois tem o amor, assim, a coisa esfria, a paixão esfria, mas fica o amor, então como se fosse coisa diferente, mas não. A palavra paixão, originalmente, ela significa sofrer por amor, então você ama e sofre por ou sofre com, pode ser tanto uma como outra, né? Tanto é que nós temos a palavra compaixão, né? Ou seja, que é sofrer junto com a pessoa, compaixão, e paixão é sofrer por amor a alguém. Então Jesus está sofrendo aqui nesse momento, a partir do capítulo 14 aqui, vai começar a falar do sofrimento dele, que é um sofrimento por amor à humanidade. Então Jesus vai sofrer por nós pecadores. Nós somos o motivo, se o sofrimento de Jesus te traz agonia, aflição, tristeza quando você lê, sabendo quem era Jesus, sabendo que ele não era merecedor de nada daquilo, se isso traz esse sentimento para você, saiba que o culpado disso aqui é você e sou eu, tá? Eu e você. A gente fica procurando milhões de culpados. A gente fala assim, quem foi? Foram os judeus? Foram os romanos? Foi o diabo? Né? Então é lógico, está todo mundo envolvido ali na história em si, naquele momento. Eles estão ali envolvidos, mas o culpado é cada um de nós. Todos nós somos culpados. Nós somos culpados pela morte de Jesus. Nós cravamos também, colocamos os cravos nas suas mãos, nos seus pés, colocamos aquela coroa. Então todo o sofrimento foi provocado ali, a culpa é nossa. Ele fez tudo isso por nós, por mim e por você. Ele acabou ali no sofrimento dele, tendo que deixar de enxergar o Pai, de ter aquela comunhão com o Pai. O grande sofrimento dele, né, o peso dos pecados começavam a fazer com que ele se dobrasse, né, de tão pesado que era, mas a grande dor não era nem essa, a grande dor era não conseguir ter mais aquela relação com o Pai que ele tinha, naqueles momentos finais, né, e depois ele readquiriu após a ressurreição. Mas até ali ele morreu como se tivesse sido abandonado. Por isso que ele vai declarar na cruz assim, Pai, por que me abandonaste? Né? Ele mesmo não tem, ele como humano ali não tem compreensão ainda da dimensão e do porquê de muitas coisas que vão acontecer ali com ele. Isso é uma coisa difícil a gente entender também. Nós como cristãos entendemos isso aí. Mas ele não se importa com isso. Porque ele entende que a mensagem, o propósito da vida do Messias era esse. E ele sabia que ele era o Messias e que ele tinha que passar por isso. Então, na hora ali de maior sofrimento, ele vai declarar assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E Deus não responde essa oração do jeito como ele pediu ali. E ele sabia que havia essa possibilidade de ele não responder, porque ele fala assim, seja feita a tua vontade, não a minha. Não a minha. Então,
se a vontade dele era resolver esse problema de uma outra forma, Deus está falando assim, olha, meu filho, não tem outra forma de se resolver esse problema. É o único jeito. E você vai ter que passar por isso. Então ele fala assim, então seja feita a tua vontade, não a minha. E ele vai cumprir a missão, com coragem e com fé. Né? Mesmo ele não tendo mais aquele contato direto ali com Deus, a gente não sabe, a gente não entende também, até isso a gente não entende, a gente não sabe como que era esse relacionamento, que era tão grande, tão íntimo, que quando ele ali no momento de dor, ele sofre tanto a ponto de suar sangue. Né? Isso é uma coisa raríssima de acontecer. Então a medicina mesmo fala que isso é raro. A pessoa tem que passar por um momento de estresse muito grande para que os seus vasos sanguíneos, assim que estão sobre a pele, possam se romper e o sangue sair pelos poros junto com o suor. Então, o que ele passou é uma coisa assim que nós não entendemos, não compreendemos, não conseguimos explicar. Mas nós só podemos ter certeza do seguinte fato: isso aconteceu e que foi por nós, por cada um de nós. Então, a lição ela começa aqui falando de momentos antes da morte de Jesus. Né? Ele participa ali de uma festa na casa de um homem que ele havia curado. Tá? Né? O Marcos aqui ele não vai dar todos os detalhes da história, mas outros evangelistas vão dar. Então ele está ali na casa de um homem que era leproso, foi curado, e uma mulher entra no momento da festa e quebra um frasco de perfume, que era caríssimo, caríssimo aquele perfume. Né? Para você pagar aquele perfume, você tinha que trabalhar 1 ano, porque ele equivalia mais ou menos a 300 denários, por aí. Né? O denário era o pagamento da diária de um trabalhador. Então, veja bem, não quer dizer que ela trabalhou 1 ano para conseguir comprar o perfume, ela pode ter trabalhado muito mais, porque você não trabalha só para comprar perfume, né? Você tem que comprar comida, comprar roupa, né? Você precisa de outras coisas. Então ela foi juntando dinheiro durante um bom tempo para comprar aquilo ali. E agora, qual é o melhor momento que ela tem para usar aquele perfume? É com Jesus. Então ela vai lá e quebra no meio da festa. Ela devia estar muito desesperada, ela podia ter feito isso em outro momento. Mas alguma coisa talvez dissesse a ela que não haveria um outro momento mais, não haveria uma outra ocasião. Porque essa aqui já é a última semana de Jesus. São as cenas finais da história. Então ele está lá nesse banquete, ela quebra o frasco, e aí os discípulos vão repreendê-la, né? Vão repreender a atitude dela. E um deles, né? A fala de um deles vai ser a seguinte: olha, esse dinheiro que ela gastou com esse perfume aí, ela poderia ter ajudado um monte de pobre, né? Ela poderia ter doado aqui para a nossa igreja, aquela pequena igreja de Jesus ali, podia ter doado e a gente ajudaria os pobres. Só que, na verdade, quem estava falando isso era Judas. O texto de Marcos não diz, mas outro evangelista vai dizer, João. É Judas quem fala isso. E Judas, na verdade, tinha interesse no dinheiro, ele não queria ajudar pobre nenhum, não. Ele tinha interesse no dinheiro porque ele era ladrão, ele roubava, ele era o tesoureiro da igreja. E ele roubava o dinheiro para ele. Então ele amava, ele era ganancioso. Ele lutou contra isso aí. Jesus amava Judas também, mas ele amou o preço da corrupção. Ele amava isso, ele queria dinheiro, ele queria bens. E logo após isso aqui, Judas sai para resolver a história de Jesus. Ele vai trair Jesus. Então a gente tem no início do capítulo alguns homens, né? É mencionado alguns homens que já estão tramando a morte de Jesus. E Judas é o instrumento que vai ser usado para isso. No meio da história, nós temos a história dessa mulher. Essa mulher aqui, que é Maria, a irmã de Lázaro lá, da família de Lázaro e Marta, a irmã de Marta. Então ela é essa mulher pecadora que se sentiu compelida a fazer isso. Ela não só fez isso, ela também, com as próprias lágrimas, ela limpava os pés de Jesus e enxugava com os seus cabelos. Então, é uma cena assim, impressionante. Impressionante. E Jesus declara assim que, olha, essa mulher aqui, ela jamais seria esquecida por ter feito isso. Ela jamais teria esquecido. O próprio dono da casa, ele critica a mulher. Ele critica. Mas Jesus o repreende e fala que ela, sim, é maior do que ele. Ela é maior do que ela. A fé dela, o amor dela é maior que a fé e o amor dele. E a história dela jamais seria esquecida. Mas, infelizmente, tem outra história que não vai ser esquecida.
que vai ser a de Judas. Então nós temos essa mulher fazendo tudo isso por Jesus aqui, e logo em seguida Judas sai e vai participar ali da trama para entregar Jesus aos oficiais, aos líderes judeus lá para ser condenado, né? Condenado. A intenção era condenar a matar. Depois disso aqui vem o relato da última ceia. Então Jesus ele prepara a ceia, e a ceia aqui acontece de um jeito diferente, porque a ceia aqui é a ceia pascual. É a ceia pascual. Mas nessa ceia pascual aqui, nós não temos cordeiro, não aparece cordeiro. Então há um comentarista, eu li um comentarista explicando o seguinte: eles celebraram a Páscoa, como de costume, naquela noite, eles celebraram a Páscoa, mas após a ceia da Páscoa, Jesus lavou os pés dos discípulos, então ele começou a instituir uma coisa nova. Ele lavou os pés dos discípulos, que iam participar de uma outra ceia agora. Ele lavou os pés, e agora eles voltam à mesa, e ali na mesa eles vão aproveitar os elementos que já estavam ali na mesa, menos o cordeiro. Não entra cordeiro aqui. Ele pega o pão, e aí ele vai declarar o seguinte: esse pão aqui, sabe o que significa esse pão? Esse pão é um símbolo da minha carne, né, da carne. Eu vou morrer por vocês. Então ela simboliza a minha morte por vocês. E aí ele pega e abençoa o vinho e declara assim: olha, esse vinho aqui é um símbolo do meu sangue que vai ser derramado por vocês. É o símbolo da aliança. Esse sangue é o sangue da nova aliança que vai ser derramado por vocês. Então a taça simboliza, tá? Ela é um símbolo do sangue, porque o sangue mesmo foi derramado, foi lá na cruz. Esse é o sangue da nova aliança, o sangue derramado na cruz do Calvário. Moisés, lá no passado, quando fez aliança com o povo, ele usou um animal, né, provavelmente um cordeiro também, ou algum outro animal caché, que podia ser usado para sacrifício, e ele vai e asperge o sangue no povo. Estava ali e declara: Senhor, esse é o sangue da aliança que foi feito com vocês. E agora Jesus declara o mesmo, mas falando a respeito do sangue dele. Então não tem mais cordeiro agora na ceia pascual. E daqui em diante, desse momento em diante, os cristãos vão celebrar a Páscoa dessa forma. Então toda vez que na igreja nós participamos da ceia, estamos cumprindo o mandamento de Jesus, porque ele fala que vocês devem fazer isso em memória de mim. É para fazer isso aqui, tá? Então tem uma turma que são os desigrejados. Eles acreditam que pode viver o evangelho sem participar da comunhão com os crentes, né? Aí eu pergunto, como é que a pessoa vai fazer isso em casa? Vai fazer em casa com a família só. Isso aí não é um corpo de crentes. É uma parte só. O corpo de crentes é uma coisa maior do que a família. É um conjunto de famílias, né? Ali os 12 que estavam ali, cada um era uma família. Cada um era de uma família. Embora haviam irmãos ali, mas por exemplo, Pedro tinha um irmão junto com ele, mas Pedro era casado, ele já tinha uma outra família formada, né? E o irmão dele provavelmente também tinha. E aí eles estavam todos juntos ali. Então a igreja era formada, o corpo da igreja era isso aí. E é necessário que o corpo da igreja participe dos emblemas sagrados. Então não tem isso de você vivenciar o evangelho sozinho, à parte dos outros. Não tem como você exercitar a santificação sem estar em comunhão com os seus irmãos. Ou procurando a comunhão, né? Às vezes não é possível estar em plena comunhão, mas você tem que procurar a plena comunhão com seus irmãos. É assim, ó, a salvação ela acontece em duas etapas. Nós somos justificados por Deus, né? E a justificação ela é individual. Ela é uma decisão que você toma, é uma decisão. Você toma a decisão de aceitar Jesus como seu salvador pessoal. E isso a partir do momento que você tem tristeza pelo pecado, você busca ansiosamente o Salvador e o aceita. Então isso é a justificação. Nesse momento você é justificado e salvo. Mas a história não acabou. Agora você tem que passar por um outro processo, um processo de refinamento que é chamado de santificação. A santificação ela não é individual, a santificação é coletiva. Não tem como você se santificar distante do outro. Como é que você vai exercitar a paciência sozinho? Como é que você vai exercitar a caridade sozinho? Como é que você vai a benevolência sozinho? Não tem como você exercitar as virtudes
sozinho. As virtudes só podem ser exercitadas em comunidade, em comunhão com as outras pessoas. Então não existe isso de ficar sozinho, tá? Isso é coisa do diabo. O diabo é que inventa essas histórias. Então, por favor, desegrejado é coisa do diabo. Esse negócio de ficar em casa, assistindo a Novo Tempo, não vai para a igreja, tô ali, tô me nutrindo, tá? Você não foi chamado para se nutrir. Você foi chamado para nutrir os outros. Entendeu? Você tem que se alimentar para alimentar os outros. Você é abençoado para abençoar os outros. Você não é abençoado para sorver e ficar só para você. Isso é egoísmo. Tá? É o jovem rico lá com quem Jesus conversou. Ele não queria partilhar nada com ninguém. Era ele sozinho. Se perdeu. Se perdeu. Então, a ceia de Jesus, ela é apresentada aqui em Marcos. Depois da ceia, eles vão... Lá na ceia, ele já declara que há um traidor entre nós. E lá no Getsemane, agora eles vão para o Getsemane, Jesus ele chama os discípulos para estarem com ele ali, orando com ele. Ele precisava de força, precisava da companhia. Lembra? Ó? Igreja. Igreja. Jesus não teve uma igreja naquele momento. Jesus precisava da igreja, mas ele não teve a igreja. Mas mesmo assim ele insiste nela. Na verdade, ele vive para que essa igreja exista. A igreja ela vai vir com toda a força após a ressurreição dele. Com toda a força, tá? Entenda isso. Mas ali naquele momento Jesus não teve a sua igreja. Nem o povo dele, que era a sua igreja também, nem a igreja que ele estava formando, lhe deu apoio. Todos dormiram. Jesus foi orar 3 vezes e toda vez que ele voltava encontrava eles dormindo. E aí na última vez ele falou assim, bom, agora chega. Né? Os inimigos, né, o acusador, né, e os guardas estão chegando aí. Vão prender o Filho do Homem. E eles vieram. Aí os discípulos tentam ali resolver as coisas no meio da força, mas não dá certo, Jesus os repreende e é levado. Né? É levado embora. Havia um homem, é interessante aqui, que havia um homem no meio desse grupo aqui, que estava ali meio que escondido. Marcos não fala quem era. Alguns estudiosos acreditam que fosse o próprio Marcos. Né? O próprio Marcos, que lá na frente seria o João Marcos, que para quem Paulo repreende, depois ele se arrepende de vez e acaba sendo um grande instrumento, e no final vai escrever o livro. Tá? Mas não dá para ter certeza, é quase que improvável que seja isso. Mas ele se encontra lá, era um rapaz que seguia Jesus à distância, e os soldados viram ele, correram atrás dele para capturá-lo, mas pegaram a roupa dele, ele largou a roupa e saiu correndo pelado pelo caminho na noite. Né? Foi embora para casa pelado. Então, enquanto Jesus estava abandonando tudo para nos salvar, esse aqui abandona até a roupa para se salvar. Ele não está disposto a morrer por Cristo. Né? Na verdade, todos abandonaram, não foi só esse. Todos abandonaram. A gente fala de um traidor que é Judas, mas nesse momento aqui todos traíram Jesus. Todos abandonaram, porque o abandono aqui é uma traição também. E aí Jesus é levado diante do Sinédrio, né, que era o tribunal judaico, tá? Tribunal que deveria se reunir durante o dia, mas olha só, estavam cometendo uma contravenção aqui. Reuniram-se à noite, na madrugada, onde não tinha ninguém ia ver exatamente o que ia ser feito por ali, o que ia ser decidido. A ideia era fazer uma coisa meio que camuflada mesmo. Tá? Quando fosse de manhã já estava tudo decidido, o povo não ia poder falar mais nada. Foi decidido, foi tomada essa decisão, acabou. E foi isso mesmo que aconteceu. Porque nessa noite Jesus é julgado e condenado. Ele é condenado lá no Sinédrio, depois é levado, por lei eles tinham que levar, porque quem poderia dar a sentença mesmo era Roma. Né? Então ele é levado lá diante de Pilatos. Pilatos fica surpreso com a pessoa de Jesus, o contato com Jesus o surpreende, e ele percebe que Jesus não tinha culpa de nada, e que ele estava ali somente por causa da inveja dos líderes judaicos, dos líderes judeus. Ele tentou libertar Jesus, dando a opção de soltar, né, na Páscoa um criminoso, um ladrão, né, um ato de misericórdia simbólico ali. Mas aí o povo prefere o outro ladrão, né, um criminoso político, e Barrabás. Então, esse Barrabás, que provavelmente tinha o mesmo nome de Jesus, era Jesus Barrabás, então eles tinham 2 Jesuses ali diante deles. Eles escolhem o falso e o verdadeiro vai para a cruz. Eles gritam para que seja crucificado.
Então Jesus dali em diante ele é levado para ser morto, né? É levado para a cruz e sofrer a grande dor que ele já estava sofrendo ali, porque ele foi, antes da cruz, ele foi açoitado várias vezes, foi colocada a coroa, como eu já disse, de espinho sobre a cabeça dele, colocaram um manto no corpo dele. Você imagina assim, que ele todo açoitado, cheio de feridas, e aí colocam aquele manto, depois colocaram aquela colocaram a roupa dele de novo, mas aí na hora de crucificá-lo, tiraram a roupa. Então você imagina que você está ali com o corpo saindo sangue, a todo momento aquele sangue vai secando e vai colando, na hora que puxa, né, sai toda, vai soltar pele, olha, a cena da crucifixão, ela deve ter sido horrível de se ver, então a gente não tem noção, né, o pessoal reclamou tanto daquele filme do Mel Gibson lá, que falava do sofrimento de Jesus, o sofrimento foi pior que aquilo ali, o sofrimento foi pior. Imagina a cena, o momento em que um dos homens que estavam ali ao pé da cruz, eles colocam uma esponja e leva para que ele fala que está com sede, né? Jesus está com sede, e pega uma esponja e coloca uma água lá com um entorpecente lá para colocar na boca dele para ele tomar. E na época de Jesus ali, os soldados romanos eles se limpavam com a esponja, né? O fato de ter essa esponja lá pode muito bem ser uma esponja que era usada para a higiene pessoal dos soldados romanos que ficavam ali. Então eles precisavam ir ao banheiro em algum canto ali e levavam aquele negócio. Então imagina se fazendo isso com Jesus. Olha a humilhação que Jesus passou. Humilhação de todos os sentidos. Não foi só de ser colocado na cruz ali. Ele estava nu na cruz, né? Aquela imagem do paninho, com o paninho cobrindo, não era, eles não tinham esse cuidado com quem ia ser crucificado. Eles tratavam o crucificado de forma cruel, né? E ele deveria ficar ali sofrendo dias. A morte na cruz era uma morte cruel. Tanto é que Pilatos depois, quando é dito lá, José de Arimateia chega para Pilatos e fala que Jesus morreu, ele fica surpreso, fala, morreu tão rápido, já morreu? Né? Como que é isso? Então, irmãos, essas são as cenas finais da história de Jesus. Nós deveríamos meditar nessas cenas todos os dias, dia e noite. Tá? Esse é o complemento do Shema. O Shema lá no livro de Deuteronômio fala assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas ouvir o quê? Ouvir a mensagem da cruz. Eu tenho que ouvir a mensagem da cruz todos os dias, de manhã e à noite. Eu não posso esquecer que a minha vida depende disso aqui, de aceitar Jesus como meu salvador pessoal, de aceitar o sacrifício dele por mim, de ele ter pago a minha dívida, e por causa desse pagamento hoje eu sou livre. Então é isso, gente, olha, meditem sobre isso, porque isso aqui é o segredo da vida eterna. Que Deus abençoe você, até o nosso próximo vídeo. Tchau.